Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Normalmente tem gente que fala, tipo, não, depressão é frescura, é porque o cara não tá carpindo um lote e tal. Mas parece que até para carpir um lote, tipo, existe obviamente esse lance da atividade meio que tirar o cara dessa imobilidade, né? Mas existe um V0 mais ou menos para o ser humano, né? Se dá para a gente colocar assim nessa linguagem meio física, né? Existe um V0, uma inércia inicial ali que precisa ser vencida, né? Então, assim, a anedonia, ela pode, até que ponto ela pode ser fruto de uma vida desordenada, né? Uma vida sem propósito, e até que ponto dá para você tentar sair dela para poder conseguir colher o benefício de uma vida mais ordenada? Caramba, pergunta cheia de pormenores aí. Olha, uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que a pessoa ela pode chegar à anedonia não só por supressão comportamental, por uma inflamação no corpo e por um conjunto de fatores comportamentais sem que ela perceba, ela pode chegar a isso. Outra coisa, você mencionou aí de que a pessoa é falta de carpir um lote, etc, etc. É verdade que quem vai fazer sair da anedonia, o remédio por excelência é a atividade. Porém, não é qualquer atividade. É a atividade que tem alguma chance de ser bem sucedida e de que não vai exigir um esforço físico, eu falo de energia física, mais do que aquela pessoa tem no momento, porque a anedonia, de modo geral, também causa astenia muscular. Ele dá, entre aspas, uma atrofiada nos seus músculos a ponto de você querer usar, precisar e não ter aquilo lá. Porque os neurônios do músculo não estão acostumados com a atividade de novo. Então, por exemplo, alguém que está em depressão profunda e outro chegou e fala, vai na academia. Cara, legal, pode ser que ajude, mas faça exercícios leves. Talvez caminhada de 10 minutos é o pico, é o apogeu do momento. E pode fazer ele melhorar muito e cumprir com isso. Agora, vai lá e puxa aquele ferro. Tem muita chance de você piorar. Então tem gente que toma um remédio e piora, porque o antidepressivo, alguns podem piorar a anedonia. Não ajuda, mas também não é neutro, pode atrapalhar. E o exercício físico também pode atrapalhar. Então sua primeira pergunta era, até que ponto a anedonia se justificaria por uma vida desordenada? Por essência, nem uma coisa nem outra, nem sim nem não, mas pode ser que aconteça. Como, por exemplo, alguém que teve a ocasião de começar a bater pulenta, ou de usar uma droga, sei lá, alguma coisa que traga uma recompensa bem rápido. Ele fica viciado naquilo e a anedonia ela vem como consequência. Ela vem pelo acostamento, e quando vê ele já tá no acostamento também. Aliás, ela vem pelo acostamento e pega ele, faz uma curva e pega ele. Poderia sim ser por uma vida desordenada? Poderia. Mas a sua segunda pergunta era até que ponto dá para sair disso? Não, até que ponto dá para você consertar isso, tipo, ordenando as coisas? Porque o pessoal, sei lá, novamente, o pessoal lê 12 regras para a vida, né? E diz, tipo, arrume o quarto. Mas, às vezes, o cara não tem sequer o V0 para arrumar o quarto. Arrumar o quarto já é uma tarefa mais complexa para ele do que parece, né? Do que parece para a pessoa que está receitando o negócio. Então, como é que, tipo, qual que é... Tu deu um exemplo no teu corte de fazer planos de coisas que você gostava, né? Que você não precisa nem fazer, mas só o fato de você dizer, tipo, segunda-feira eu vou, né, levar a minha avó no jiu-jitsu, sei lá. Mas, mesmo que você não conclua a atividade, aquilo já vai dar o sinal e você vai dando essa estimulada. Existem outras coisas que podem ser feitas nesse sentido, que isso aqui é quase que quase que um truque, né? Cara, nem precisaria de uma outra coisa se o sentido for esse, porque qualquer outra ideia melhor vai cair nisso de novo. Você citou arrumar o quarto, importa pra gente uma coisa salutar.
para que essa ativação comportamental aconteça, o cara ele pode escolher qualquer atividade, ele pode andar na rua, ele poderia ligar para alguém que faz tempo que ele não conversa. Então, existem critérios para que ele faça isso. Não deve superar, exigir mais do que ele pode dar, e tem que ser alguma coisa que ele tenha o mínimo respeito por fazer. Por exemplo, se uma pessoa ordeira, sempre foi ordeira, e agora cai na anedonia e não quer fazer mais nada, talvez ver o quarto arrumado causa nela, causa. Mas para muita gente isso não vale nada. Essa pessoa ela tem que encontrar uma atividade que provavelmente vá dar certo e que ela tenha, no momento, ou um tempo antes, algum respeito por isso. Ela tem que ter um significado maior. Se ela não tiver, corre o risco de ser muito fraco ou não servir para nada. Por isso que a gente não pode pegar um livro que diga arrume o quarto, faça isso e faça aquilo, porque para muita gente isso não significa nada e metade disso o cara também não sabe fazer e não é assim. Tem que ser adaptado. Por outro lado, nesse recorte, eu falei exatamente isso que você falou, mas repara que eu coloquei lá. Escolhe uma atividade que você gostaria de fazer ou que deveria gostar. Ou seja, que você tem alguma identidade com aquilo, que tem algum valor para você. Senão, talvez não funcione. Ou demore mais. Então tem que ser algo que você prezaria muito. Olha, eu tô um bosta, eu tô um lixo, eu não sirvo pra porra nenhuma, eu me tornei um idiota, mas eu gostaria muito de, um belo dia, ir na biblioteca tal e lá matar metade do livro, porque eu sei que eu fazia isso antes. Coloca na agenda. Enquanto você escreve, assiste um pouco como vai ser isso. E coloca lá, é quarta-feira, 10 da noite? Tá bom. Se você puder fazer, ótimo. Se não puder fazer, não tem problema. O fato de ter pensado e se programado para fazer, produz aquela neuroplasticidade atual, que é uma coisa que você não está fazendo faz tempo. E o seu organismo entende que, peraí, ele não precisa mais ficar incrustado, o cara tá planejando, mas como assim? Primeiro dá aquele bug, mas será que ele vai se fuder? Mas, cara, provavelmente ele não vai conseguir o livro. Ele tá bom. Mas ele tá tentando. Mas ele tá tentando pra caralho. Como se o neurônio pensasse isso. Mas ele tá tentando pra porra. Então, sei lá, já que ele quer, beleza. Esse neurônio estende o braço, que seria o dendrito, que é o nome técnico. O outro estende aqui e os dois se juntam. Só que o fato de conseguir fazer isso, de se planejar uma vez, assim, você usa os dois, mas aquela conexão ela é altamente quebrável. Por isso tem que fazer hoje, e tem que fazer amanhã, e tem que fazer depois de amanhã, e tem que fazer de novo, porque é como se você estivesse passando um corta-mato. Cada vez que você vai lá, é mato puro. Você passou o primeiro, olha, legal, dá para perceber que teve algum corte, mas isso aqui não é nada. Você vai passar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que ele fio ficar mais calibroso, literalmente mais calibroso. Quando ele ficar calibroso, você provavelmente saiu da anedonia. Que, a grosso modo, seria um estado em que economia de energia total, não liga aquela zona do prazer antecipado. Geralmente, quando você gosta, você vai se fuder, não faça isso. Isso é anedonia. Você não consegue nem que você fique tentando. Só que se você não parar de tentar porque não conseguiu, você sai. Entendi. Tem que ficar fazendo e tem que ter significado. Entendi. Não tem que fazer uma coisa, vai te empurrar a fazer 10 outras. Diga. Eu acho que uma pergunta que cabe aqui um tema que a gente costuma sempre conversar aqui com você é essa dificuldade e essa confusão que ocorre em coisas que são psicológicas e que tem aparência de ser espiritual e a pessoa mistura as duas coisas. O que você está descrevendo da anedonia é muito fácil uma pessoa que está, tipo, empolgada na religião tal, e pegar e dizer, pô, isso aqui é assídia. Pela maneira que você descreve. E eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu que acho que seria de grande serventia se você pudesse dar uma destrinchada nisso e estabelecer algumas distinções aqui pra galera. Olha, como bom analista do comportamento que sou, eu odeio, não é nada útil. É bom para escrever livro, para falar de conjunto de coisas, série de fenômenos, aí ajuda. Mas eu odeio, quando a gente está falando de uma pessoa em concreto, querendo se entender ou resolver um problema, cometer o que a gente chama de reificação, que é um nome que visa resumir um processo inteiro. Uhum. Como, por exemplo, se a gente pegar 10 pessoas em depressão, você vai ter alguns traços em comum. Mas se você pegar a lupa e apertar um pouco, é totalmente diferente. Um sai e se diverte vários dias e cai na depressão de novo. O outro não faz mais porra nenhuma, o outro quer se matar, o outro nunca pensou nisso. É tudo muito diferente. Só que se eu usar a palavra depressão, cabe para todo mundo. Então, é frequente que em consultas a gente receba um cliente que ele senta aqui e você fala, pois não, o que acontece? Ele fala, tô em depressão.
Aí você fala, como assim? Pode me explicar como? Ele não sabe explicar como. Ou seja, ele tem um processo a desvendar, a me informar, para que eu comece a interferir nos processos dele. Só que, quem não está acostumado com esse jeito de pensar, resume a uma frase. Então ele fala, olha, eu estou procrastinando, eu estou em depressão e eu sou preguiçoso. Foram 3 reificações que, quando a pessoa fala, ele acha que eu já entendi e já vou apresentar uma solução para ele. Sendo que as 3 coisas não significam absolutamente nada. Eu tenho uma ideia aproximada do que talvez ele queira dizer com cada uma dessas coisas. Então ele precisa explicar. Então quando você fala de assídia, para mim é uma reificação violentíssima. Porque esse cara, minha câmera ela desliga, mas ela liga de novo. Pronto. Esse cara, ele comete, sei lá, 50 atividades diferentes em um dia. 2 foi por assídia, 4 foram procrastinação, outra foi por ansiedade, outra foi por medo. Só que como ele vê, ele enxerga um traço em comum em tudo, que é o não fiz alguma coisa, ele vai dar um nome, fala assídia. Ah, sim. Fudeu. Fudeu, porque se tinha assídia eu não vou encontrar, o que não era ganhou esse nome e não serve pra nada. Então esses termos em livro de teologia moral faz todo sentido, porque não tem como você falar desses assuntos sem você resumir a um tema, ali é uma necessidade. Mas quando é a pessoa em concreto, isso é um crime, isso não se faz. Eu não uso o nome pra explicar nada. Nem aceito explicação com o nome. Você disse que está com depressão, quais são as coisas que você sente ou que você pensa que pra você são indicativos de depressão? Aí, pela minha pergunta, ele começa a me descrever comportamentos. Eu acordo, Mário, eu olho pro teto e penso assim, caralho, mais um dia. Aí nessa hora eu sinto meu corpo esquentar, esquentar, esquentar. E, opa, agora sim. Eu sei o que ele pode fazer de manhã quando ele tá pensando isso. Eu sei que ele pode levantar e fazer tal coisa. Mas você vem e me chama de assídia. O que eu faço com isso? Porra. Pode até ser verdade que ele tem assídia. Sim. É que nem falar, eu sou deprimido. Não. Pera, você tem momentos deprimidos. Você não tá deprimido o dia inteiro, isso é impossível. Então, quais são os momentos de depressão? Quais não são? Quando o cara aprende a diferenciar, eu pego. Então, quais momentos você não está em depressão? Ah, é quando eu vou na casa da minha namorada, é quando eu vou no mercado. Então, vamos fazer o seguinte: vamos aumentar a frequência desses comportamentos que não são os deprimidos. Se ele fizer isso, ele já reduz a carga de depressão. É muito simples. Dá pra entender o que dizer? Ele tem pensamentos e situações que aumentam o que ele chama de depressão. E outros onde ela desaparece. Ou onde ela reduz. Por que ele não faz mais disso? Pelo menos por um tempo. São sacadas que as pessoas não têm. Provavelmente ele não fez porque numa pregação, num livro, ele viu a palavra assídia, ou a palavra fudeu, ele ficou, eu tenho que fazer uma coisa para sair da assídia. Ele acha que quando ele sair de um momento, ele sai de todos. Isso nunca vai dar certo. E é por isso que ele também consome a esperança dele, porque quando ele vê que ele teve uma vitória num ponto, ele fala, caralho, mano, top! 2 horas depois ele cagou tudo de novo, porque aqui é um processo, lá é outro. Mas ele deu um nome. Perfeito. Não, isso responde muito bem o que eu perguntei aqui. Embaixador, temos um live pix aí, não temos? Temos 2. Temos 2 live pix. Tá na tela. Entrei na live agora. O que é esse negócio de anedonia? Tem a ver com o tamanho da rola? Pode ter se o seu prazer é em rola, porque aí é a incapacidade de sentir o prazer com a rola. É a anedonia rolar, o que se chama. O termo técnico é esse, eu imagino. Sim. Se o cara às vezes quer dar e ninguém quer comer, ele entre anos donia. Pois bem, temos outro, né? Mais um aqui. Miguel Soca Brown Caralho, é foda, cara. mandou R$35 e disse: Mário, curto muito seu trabalho. Gostaria de alguma dica prática para vencer definitivamente o vício em pornografia e masturbação. Caralho. Tenho 23 anos, homem, e estou destruindo a minha vida com isso. Ele já coloca um paredão na minha frente aqui. Ele já reifica, ele chamou de vício. Uhum. Não que não seja, mas ele tem a impressão de que ele tá me descrevendo, ele tá me informando mais ou menos bem. Ou que eu tenha uma resposta pronta para esse tipo de coisa. Uhum. O que eu faria com ele? Uma análise funcional. Por exemplo, com que frequência ele faz isso? Em quais ocasiões? Eu não o conheço, mas provavelmente. Se ele estiver sozinho em casa um dia, ou sozinho no quarto de porta fechada, não que ele vá bater a polenta, mas assim, a probabilidade aumenta. Se eu colocar a mãe dele no quarto, a probabilidade desce. Se eu colocar ele na missa, a probabilidade vai a 0. Então, as coisas têm variáveis. O que a gente chama de gatilho, ele está falando de variável. Então, qual é a minha chance de morrer falando com vocês onde eu estou agora? Existe, mas sei lá, 0, alguma coisa? Se eu for até a calçada, isso aumenta um pouco. Se eu entrar no carro para marginal, ainda que seja pouco, aumenta substancialmente. Então tem 1000 coisas
que aumentam e diminuem a minha necessidade ou o meu risco a alguma coisa. Então, em que contexto ele polenta mais? Em que contexto ele polenta menos? Porque, ó, Rasta, você concorda comigo que ele pode bater uma polenta porque ele tá sentindo sozinho e queria alguém? Pode ser uma namoradinha, né? Pode ser querer uma namoradinha. Eu espero que seja isso. Mas se não for, também a gente aceita todo mundo, né? Não tem problema. Sim. Mas você concorda comigo que ele pode fazer isso porque ele tá com raiva e teve um dia estressante? Os músculos estão fazendo assim, ele, puta, eu fazer aquilo, nós ele dá uma relaxada, dá um soninho. Sim. Verdade? Sim. Jopa, ele pode fazer isso porque ele não tem nada pra fazer? Ó, ele não tá pensando em mina, ele não tá com tesão, ele não tá com nada disso. Mas ele começa a mexer na roupa e não tá fazendo nada, e aí, vai terminar essa bosta aqui. Pode também? Pode. Inclusive o Rogério Skylab tem uma música que define isso. Ele diz, doutor, me explica por que é que às vezes quando eu fico parado sem fazer nada, o meu fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu fica duro. O meu pau fica duro. O meu pau fica duro. Pois é. O meu pau fica duro. Exclamações, exclamações. Meu pau fica duro. Então ele precisa observar, esse hábito dele, né? Ele precisa observar as circunstâncias ao redor, né? Ambiente e tentar ver isso, né? Tipo, porque uma solução geral ela é complicada, né? Eu tenho certeza que ele pensa que se ele realmente está tentando... Manda beijoca. Não, ele tem que ver se ele realmente está tentando parar com isso, né? Não, direto. Isso é quase 100% dos clientes que eu recebo. Não tô falando nem de polenta, tô falando de qualquer coisa. A pessoa fala que ela não consegue fazer tal coisa, sendo que ela não está tentando fazer a coisa há 5 anos. E é quase uma reificação isso que ela faz. E é muito grave porque quando ela... Você concorda comigo que se a pessoa fala que ela não consegue, dá a entender que ela tem um problema com a coisa? Sim. Muitas das vezes, se ela tentar na primeira, ela consegue. Ela pode ter medo de fazer. E por isso ela não faz. Só que a vez ela fala, Mário, eu não tenho coragem de fazer o bagulho. Isso é uma denúncia. Agora, não consigo é outra. Descrever e vamos falar já da polenta, a gente já volta lá no Live Pix. Mas descrever o problema da maneira errada faz ele parecer pior do que é, mais grave do que pode ser, mais inalcançável e não faz gerar em você o comportamento necessário para que você consiga. Então isso faz o quê? Aumenta a ansiedade. Toda vez que você lembra que, puta lá, faz 8 anos que eu não consigo, você fica ansioso por imaginar, caralho, quantos mais anos eu vou ficar do jeito que eu tô? E a pessoa já começa a colocar argumentos na mesa como explicação, que nada tem a ver com aquilo que ela estava falando. Só que do jeito que ela formula, parece que tem relação. É uma falsa equivalência total. Quantas milhões de vezes eu falei pra pessoa, não, você queria fazer isso? Seria importante para você fazer tal coisa? Não resolveria minha vida por completo, mas, cara, se eu conseguisse isso, seria muito foda. Então, ó, aí eu pergunto, se você fizesse isso e isso e isso, eu faço uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que ela precisa fazer, que tá evidente pra mim. Se você fizesse, ó, o ponto A parece que daria certo, ninguém pede. O ponto B, o meu carro tá livre das 9 às 11, só pegar e fazer. O ponto C, também dá. Por que você não faz? Eu começo a forçar a pessoa a fazer. O meu trabalho é esse. Quando ela vira pro lado, lá tô eu assim do lado. Oi, tá vendo? Opa, e por que não? Por que não? Porque ela vai e faz. Ela vai e faz. Caralho! Puta! Quantas vezes eu não ouvi a pessoa falar, você mexeu na minha... Não, eu só insisti para que ela fizesse. E não deixei ela fazer uma falsa equivalência dizendo que ela não faz isso porque ela tem depressão. Tanto que a depressão é gravíssima, consome uma série de coisas, é terrível, mas não impede de fazer a coisa A. E ela tá esperando vencer a depressão para tentar fazer a coisa. Porque ela não tá tentando. Mas ela me descreve que ela não consegue. Mentira! Se ela falar que ela não consegue fazer uma coisa que na verdade ela conseguiria se ela tentasse, ela tá colocando um problema que não existe e isso faz a ansiedade subir assim, ó. A autoestima dela desmorona. Algum comentário sobre isso? Porque a gente tem que falar da polenta do cara lá. Sim. Não. Pode voltar pra polenta do cara. É do Miguel, né? Isso. Então, Miguel. Então, Miguelito, o comportamento que você descreve, fora de questão, a gente sabe o que é bater uma polentinha. Fechou, beleza. Agora, o que vem antes e como você fica depois, importa muito para que esse comportamento aconteça. Não te conheço, mas tenho certeza absoluta que a polenta que você bate na segunda ao meio-dia e na terça às 10 da noite, elas não têm a mesma motivação. É um comportamento que serve para muita coisa. Ele serve para o cansaço, ele serve para o tesão, ele serve para preencher tempo, ele serve para um monte de coisa. Em cada momento que você faz é para uma delas.
Então, eu não ataco o comportamento, eu ataco o contexto. Vou falar de ter o que fazer, e você tiver avisado disso, vamos colocar uma outra coisa. Me faz uma lista de coisas que você poderia fazer. O cara escreve, poderia fazer isso, isso e isso. Então, hierarquiza pra mim, qual que você prefere, qual que é mais da hora. O cara começa a organizar de uma maneira que é simples o que eu tô pedindo, mas se eu não pedir, ele nem passa pela cabeça. Eu consigo fazer o cara sentir o prazer de fazer aquela coisa, que tenha talvez até uma equivalência com a polenta, dê mais prazer. Ele não faz porque ele não lembra. Por exemplo, cara, tem uma aula, eu adoro estudar patrística. Eu tenho um curso fudido, puta. E cara, eu não estudo nunca. Então, beleza. Por que você, o que te impede de... Por que você não estudou ontem às 10 da noite e foi bater a polenta? Se eu souber fazer a pergunta, a resposta começa a brotar da boca dele assim, cara, porque o notebook tá guardado na mochila, e até eu abrir, porque tá frio. Então, tudo isso importa. Então, beleza, amanhã vai estar frio? Vai. Quando der 9 horas da noite, antes das 10, coloca uma jaqueta, já deixa o computador ligado e deixa lá. Vocês concordam comigo que isso aumenta a probabilidade de ele estudar a coisa? Sim, com certeza, com certeza. E reduz automaticamente a probabilidade de bater a polenta? A polenta, ela concorre com outras coisas. Se ele não fizer isso, ela não está concorrendo com nada, ela é absoluta. Passou pela cabeça, ele faz. Ela é a melhor coisa à disposição. Porra. Grande conselho, então, grande conselho. Perfeito. E o nome disso, quem quiser estudar isso, é análise funcional. Joga no GPT, análise funcional em TCC. Talvez o GPT te ensine a fazer. Me explique a fazer análise funcional para parar de bater polenta. Aí ele vai lá e, com certeza, ele vai te ajudar. Alguma coisa útil ele vai dizer no sentido do que eu estou falando. Maravilha. E vamos organizar aqui com o pessoal do Solutions Production, né, o pessoal que assiste aqui no nosso canal, um grupo de punheteiros anônimos, né, vai ser o grupo Leme Holandês. O grupo do Leme. Eu tenho sempre a minha receita pronta para essa galera aí, né? Que é: filme-se. Quando a próxima vez que você for fazer, filme-se. Tá entendendo? Se você pegar o negócio, meu irmão, ligar e olhar para si mesmo com a peça na mão e você continuar... Tem que filmar junto, né? Tem que filmar o rosto e as duas cabeças. Sim. Enquanto você está lá fazendo, tipo, veja que aquilo está na realidade, está na estrutura da realidade, não desacontece aquela polentinha ali. Tá entendendo? Aí fica... Caralho, aí eu quero ver. Eu quero ver. Aí o cara chega na minha caixinha no dia seguinte e diz: pô, Rasta, fiz o que você falou e fiquei excitado. Aí, cara, acabou a minha receita, né? Acabou a minha receita. Pô, cara, eu olhei daquele ângulo que você falou, meu pau ficou tão bonito que eu não consegui parar. Que maravilha de pau. Meu pau veio de baixo. Eu nunca vi, parece uma ponte. Porra, que da hora. Olha um comentário. Não foi uma vez que alguém já me disse algo muito parecido com isso que eu vou dizer. O cara tá na vontade, ele tá na larica de fazer, cara, eu não posso fazer de novo, eu confessei hoje ou ontem, eu não posso, já sei, vou botar uma cruz na frente. O cara traz uma mesinha, se coloca a cruz e fica na frente dela. E naquele dia a polenta não acontece. Maravilha, um elemento dissuasório. Ele não fez isso na frente da cruz, perfeito. Só que concorda comigo que apesar de ser uma vitória não ter feito isso hoje, as variáveis que você tem na vida vão ocorrer amanhã? Se ele não fez pelo A, ele pode fazer pelo motivo B, pelo contexto C e D. Ele espera que, como a cruz funcionou um dia, ele acha que ele encontrou uma terapia para isso. Ele não entendeu que o que faz a polenta acontecer é o contexto, é o que vem antes. E não é o que deu certo hoje. Ele pode fazer 1000 coisas que dão certo hoje. E amanhã, depois param de dar, por quê? O contexto não foi tratado. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.